Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Gênesis, capítulo 13. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende a fúria do inimigo, o engano, a armadilha e a cilada. Pai, em nome de Jesus, apresentamos o nosso cônjuge diante de Ti, nossos filhos, a nossa casa, o nosso ministério, as nossas finanças, em nome de Jesus. Pai, tudo que o Senhor nos deu, que é nosso por direito, guarda, livra da mão do maligno, em nome de Jesus. Que caia por terra toda inveja, todo olho gordo, toda palavra contrária, toda mentira de Satanás, em nome de Jesus. Amém. Alcança, Senhor, o coração do meu irmão, da minha irmã, que eles possam estar dispostos a ouvir a tua palavra com atenção, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 13, verso 1 diz assim: do Egito, Abraão, com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Veja, aqui Abraão estava retornando do Egito. O que Abraão foi fazer no Egito? Veja, capítulo 12, verso 10 diz assim: contudo sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver um tempo, porquanto a falta de alimento assolava a terra. Nesse episódio, nesse contexto, nesse trecho da história, Abraão, ao ver a escassez, ao ver o dia, mal vindo sobre ele e a família dele, sobre a terra de Canaã, decidiu, não fala que ele foi até Deus, ele decidiu ir, ele desceu para o Egito. O que Deus quer nos alertar? Não tome decisões no dia mal, não tome decisões no dia que você não está vendo a provisão, não tome decisões antes de consultar Deus, não tome decisões antes de dobrar o teu joelho e falar com o papai do céu. Não deixe de falar com o teu Abba, com o teu pai, com Deus poderoso e santo. Não deixe a dificuldade deixar você desnorteado. A promessa ainda estava sobre Abraão, mas Abraão não esteve atento à voz do Espírito Santo de Deus. Então, que ele, ali ele foi, ele foi. E veja o que aconteceu no verso 11 do capítulo 12. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu que Abraão propor a Sara, sua esposa, escuta com atenção. Então ele falou para Sara: tu és uma mulher muito bonita, porquanto quando os egípcios contemplarem sua formosura, alegrarão. E a mulher dele, e vai falar, é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Então agora, Abraão temia a própria vida. Veja, primeiro ele foi para o Egito, não perguntou para Deus se ele deveria estar lá, ele foi. E agora ele temia, porque eles vendo Sara bonita, iria matá-lo. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti. Por tua causa, conservem também a minha vida. Então, um erro, uma decisão errada, vai trazendo um monte de consequências. Um erro para esconder o outro erro. Um erro para enganar, para ali se livrar de uma outra cilada. Mas aqui no verso 1 do capítulo 3, fala que Abraão, ele pegou Sara e com tudo que ele possuía e voltou para Canaã, em direção, a Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito. Então, ele estava muito rico. Era proprietário de muitas cabeças de gado e possuía muita prata e ouro também. Mesmo ele estando ali, fora da direção de Deus, Deus teve misericórdia e ele prosperou. Ele partiu de Neguebe rumo à cidade de Betel
indo de um lugar a outro até que chegou a uma região que fica em Betel, e aí onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Então agora Abraão volta para um lugar aonde ele já esteve. Ele peregrinou no Egito. Egito para nós representa a decadência espiritual, o pecado. Quando ele não consultou Deus e foi para o Egito, aonde eles tinham tradições que eram abomináveis aos olhos de Deus, ele começou a se contaminar. Mas agora ele voltou, né, para Betel. Aleluia. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Então agora ele volta e reconhece que ele pecou. Ele reconhece, não é o fato de você ter pecado, não é o fato de você ter caído, mas é o fato de você reconhecer que você é você é necessitado das misericórdias de Deus. Você é carente das misericórdias do papai. Abraão, ele era um homem, né, amigo de Deus. Ele era, segundo ali, ele é o homem de fé. Ele é o nosso pai na fé. Ele só foi seguindo Deus, mas por muitas vezes Abraão também esteve nessa posição de pecador, daquele que foi rebelde, daquele que tentou retroceder. Não é o lugar, a situação em que você se encontra, não é o pecado que você cometeu, mas sim o posicionamento seu no dia de hoje. Abraão, ele entendeu que ele precisava voltar e refazer o seu altar com Deus. Altar, né, representando aqui a cruz. Sem Jesus, nós não temos como agradar o coração de Deus. Aqui o altar que ele fez, né? Abraão voltou ao altar. Isso é voltar a Jesus, né? Que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Então, é necessário, esse altar é o tipo, né, que representa Jesus. Sem Jesus não tem como nós chegarmos a Deus, chegarmos ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a ponte que nos leva ao Pai. Jesus é a porta. Aleluia. Então, era necessário edificar esse altar que estava quebrado. Deus hoje pergunta: onde você caiu? Onde é necessário consertar? Talvez você possa, assim como Abraão, ter ido dar uma volta no Egito. Talvez você tenha passeado no Egito. Talvez você tenha ido no momento. Talvez você vai falar assim: mas você não conhece a minha dor, você não conhece o meu problema, você não sabe como estava o meu psicológico, você não sabe como eu estava financeiramente. Foi necessário eu tomar essa atitude. Talvez no momento dessa escassez, essa escassez que sobreveio ali, como veio na vida de Abraão, né? Aquela fome que estava assolando a terra de Canaã, fez com que ele não olhasse para Deus. Esquecesse do Deus da provisão, esquecesse que Deus era o Deus que prometeu para ele, né? As bênçãos, que prometeu para ele levar ele para uma terra boa, que a descendência dele seria abençoada sobre toda a face da terra. Talvez você tenha esquecido as promessas de Deus por causa de um momento de escassez na tua vida, por causa de um levante na tua vida, por causa de um relacionamento que deu errado na tua vida, talvez por causa de um casamento falido. Aleluia! Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, na tua casa, nas suas finanças, mas talvez que por um momento você desceu ao Egito. Eu não sei qual é o Egito que você tem procurado, mas Deus está te convidando hoje. É necessário você subir. É novamente necessário você subir à minha presença. É necessário você descer aos pés de Jesus. É necessário você refazer o seu altar com Deus. É necessário você reconhecer os seus pecados. Porque Abraão, quando decidiu voltar, aleluia, em direção a Canaã, ele estava decidido a largar o pecado, ele estava decidido a mudar de vida, ele estava decidido a servir Deus novamente. Porque enquanto ele estava lá no Egito, no meio do pecado, ele estava se distanciando de Deus.
Mas quando ele resolve voltar na dependência de Deus, estar totalmente dependente do Pai, ele viu, é necessário eu levantar o meu altar. E ele voltou para o lugar aonde ele levantou um altar a Deus. Amém? Então, esta é a palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Onde foi que você caiu? O que te levou para esse Egito, para esse pecado, para essa situação, para esse lugar que talvez você se encontre assim, caído, envergonhado? Mas Deus, ele não olha a tua situação, mas ele olha os desejos do teu coração de mudança. Ele não vai olhar o teu passado, mas ele vai ele vai olhar a sua decisão hoje. Então Deus, ele está te chamando, assim como Abraão foi e reconheceu, olha, nesse Egito eu não quero ficar mais. Nessa situação eu não quero permanecer mais. Senhor, nessa sequidão espiritual eu não quero estar mais, Senhor. Pai, nessa escassez, eu não quero estar mais, meu Pai. No meio de coisas que não te agrada. Nesse Egito espiritual, eu não quero estar mais, meu Pai. Eu quero estar perto de Ti, eu quero depender do Senhor. Pai, eu não quero mais me contaminar com as coisas que não te agradam, meu Pai. Talvez no momento da escassez, eu agi errado, eu falei errado, eu murmurei, eu retrocedi, né? Eu não usei de sabedoria, meu Pai, mas eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu preciso refazer o meu altar. Eu reconheço que eu preciso, Pai, estar na dependência do Senhor. Porque de nada adianta, veja, as riquezas permaneceu com Abraão, mas ele precisava de levantar o altar com Deus. Porque mais do que as riquezas materiais, são aquelas que Deus tem reservado para nós no mundo espiritual, que é a salvação eterna. É a salvação da minha e da tua alma. Mais do que as riquezas, ele diz aqui, ó, no verso 1 do capítulo 13, do Egito, Abraão, com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. Então ele possuía muita coisa. Ele conquistou muitas coisas. Você estar no Egito, você estar no pecado, não quer dizer que você não vai conquistar coisas materiais. Não quer dizer que você não vai possuir coisas materiais. Mas você está colocando em risco, em jogo, a tua salvação. E o mais importante é a nossa salvação eterna. É o que mais Deus, ele quer que você cresça, que você prospere, que você abunde, que você, né, cada vez mais tenha riquezas, mas com a bênção dele, com a salvação garantida, com a salvação eterna, porque as coisas nessa terra são passageiras, mas as coisas do reino de Deus, essa sim, é para sempre. E não é um conto da carrochinha. E vai ter, né, ali os galardões para aqueles que permanecem em Cristo Jesus. Mas também vai ter punição. Vai ter um lago de fogo, de enxofre, para aqueles que rejeitam a Jesus, para aqueles que colocam algo mais junto com Jesus. Ali, Abraão, ele desceu ao Egito. Ele não perguntou, Deus, o que eu devo fazer? Ele tomou uma decisão. Talvez você tenha tomado decisões e você não tenha entendido, né, que essa angústia na tua alma, essa depressão, essa tristeza, mesmo você possuindo, veja, Abraão possuía terras, ele tinha muita coisa, né? Diz ali que ele tomou tudo que ele tinha, ó. Abraão havia enriquecido muito, no verso 2 do capítulo 13. Era proprietário de muitas cabeças de gados, possuía muita prata e muito ouro também. Talvez você esteja assim, em uma situação financeiramente excelente, mas espiritualmente está caído. Eu não sei para quem que é. Eu não sei com quem Deus está falando. Talvez você está assim, crescendo financeiramente, mas a tua salvação está perdida até o momento. Mas se você decidir tomar um passo e levantar o seu altar, ir até onde você caiu e pedir perdão ao Senhor, Ele é o Deus que sara a tua terra. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é o Deus que te estende as mãos e não te acusa.
Em nome de Jesus, amém? E quando Abraão tomou essa decisão de levantar um altar ao Senhor, né, ó, e Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Então agora Abraão, ele quis estar diante do Pai e as coisas começou a ser esclarecida. Por quê? Ló estava junto com Abraão. Ele seguia, ó. Ló, que seguia a Abraão. Tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Porque ele seguia Abraão. Não fala aqui de Ló tendo a mesma fé que Abraão. Ele seguia Abraão. E aquele que estava perto estava sendo beneficiado. Ló não tinha entendimento de que as bênçãos que chegavam até ele era devido a Abraão orar a Deus. Abraão ter uma promessa de Deus. Ele não tinha entendimento de que ele estava sendo abençoado por intermédio de Abraão. Porque Abraão, ele edificou novamente o altar com o Senhor. E depois aqui fala, né, que foi necessário cada um buscar um caminho, um destino, porque as riquezas tinham crescido muito. Mas veja, a riqueza de Abraão cresceu, mas ele entendeu que ele precisava buscar Deus. Já Ló não fala nenhum momento que ele buscou ao Senhor. E no meio daquela contenda, porque quando há riquezas, há bens materiais, mas não tem a presença de Deus, começa a ter discórdia, começa a ter, né, a ganância. E foi necessário que cada um ali, né, se afastasse. Então Abraão propôs a Ló, né, que não houvesse discórdia entre eles, mas que cada um procurasse um caminho, né? Porque eles, afinal de contas, eles eram como irmãos, né? E ali Ló olhou para a terra que mais cresceu aos olhos dele, a terra que mais era bonita aos olhos dele, que era próspera aos olhos dele, mas estava muito perto de Sodoma e Gomorra, né? Então, nós temos que tomar cuidado quais são as decisões que nós estamos tomando. Quais são as decisões que às vezes você vai ter uma proposta, não seja como Ló. Ló olhou, nossa, esse é o momento de eu me dar bem. Esse é o momento de eu tirar proveito de Abraão. Esse é o momento de eu escolher uma terra próspera. Mas não tinha direção de Deus. E era uma terra que estava perto de Sodoma e Gomorra. Isso é, era algo que estava perto de uma queda espiritual. Então, nós temos que buscar em Deus, né? Abraão continuou firme em Deus. Verso 14 do capítulo 13, nós vamos ver ali a promessa de Deus a Abraão, né? Ó, Yahvé, né? Ali, ó. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem. Então, era necessário Ló se apartar de Abraão. Era necessário Abraão levantar um altar a Deus e Deus colocar ele no centro da vontade do próprio Deus. Então, Deus ali deu estratégias e Ló já não fazia parte mais. Então, olha, então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Vai ter revelações, vai ter promessas de Deus que ele vai reafirmar, que ele vai te dar quando você estiver longe daqueles que não fazem parte do seu propósito, não fazem parte daquilo que Deus tem para a tua vida. Ló não fazia parte, porque ele não estava com o coração dele em Deus, mas somente nas coisas materiais. Ó, toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Então agora Deus faz uma promessa grandiosa a Abraão: tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar os números dos teus descendentes. Então, para Abraão receber essa promessa grandiosa de que a sua descendência seria, né,
como a poeira ali, né, da terra, que era difícil de contar, que seriam muitos, não podia ter alguém duvidoso do lado, não podia ter alguém que não tinha a mesma fé, caminhando junto com ele, né, usufruindo das bênçãos dele. Então, Ló, ele era abençoado, porque aonde tem alguém abençoado, outras pessoas também são abençoadas. Outras pessoas também recebem a bênção. Outras pessoas também são beneficiadas. Mas Ló não tinha entendimento que ele achava que era o lugar, mas ele não tinha entendimento de que era Abraão. Veja, eles foram para o Egito. Egito, lugar difícil, de promiscuidade, de pecado. Mas, contudo, Abraão enriqueceu, porque a bênção continuava com ele. Deus, ele tem grandes bênçãos para derramar na tua vida. Eu não sei qual é o Egito espiritual em que você se encontra. Eu não sei onde você caiu. Eu não sei aonde você foi dar uma volta. Mas Deus, ele tem para fazer e para cumprir na tua vida. Ele tem bênçãos para derramar, ele tem promessas para você. Ele diz que você e a sua descendência será como pó da terra, será abençoado em nome de Jesus. Olha que Deus continua a falar: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me fala agora? Levanta-te, com fé, com coragem. Pega seu óleo ungido. Se não tiver, vai na fé, na mão, porque não é o óleo, é a tua fé. Vai pisar a terra que você quer. Vai colocar a mão naquilo que você quer. Vai, mas primeiro levanta teu altar ao Senhor. Afasta do Ló. O Ló é aquele que é incrédulo, que só quer estar ali para sugar. Ló é aquele que só quer estar na tua bota, que quer estar com você no dia da tua alegria, que quer usufruir das suas coisas materiais. Esse Deus vai tirar de perto. Esse Deus vai mandar para longe. Mas Deus, ele está dizendo, se você está levantando o seu altar diante dele, no nome de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Você vai levantar com fé e você vai ungir, você vai declarar, você vai colocar a mão e vai falar: essa terra é minha. Você vai dizer: olha, isso que eu quero é meu, porque Deus, ele está falando, como ele falou com Abraão, trazendo para nós: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. É o que Deus está dizendo hoje. Qual tem sido o seu projeto para esse ano? Talvez você não vá de forma física, mas você tem aí o seu projeto? Se não tem, corre fazer. Escreve, coloca e Deus vai te dar. Mas é necessário você se afastar do Ló, né? Às vezes o Ló é uma amizade, às vezes é alguém incrédulo, às vezes é até o seu próprio ego, o seu orgulho, né? Então é necessário se desfazer de tudo isso. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manré, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então, Abraão agora foi necessário tomar uma decisão e ir para perto do sagrado, ir para perto de Deus, ir perto do Altíssimo, né? E levantar o seu altar, né? Onde ele tinha construído o seu altar ao Senhor. Então, Deus hoje, ele nos chama para nós voltarmos ao primeiro amor, aonde nós dávamos louvores e adoração a ele, aonde nós não víamos obstáculo para estar na presença dele. Ele nos chama para esse lugar de cura, de libertação, lugar de provisão, lugar de aonde o sobrenatural de Deus é ativado. Nós estarmos orando e buscando a Deus é muito bom sozinhos. Nós sentimos, mas estar entre irmãos é aonde Deus te dá a possibilidade daquilo que ele pôs nas tuas mãos, os dons serem exercitados, porque os dons não é meu e não é teu, mas é para o reino de Deus. E como você vai usar os seus dons, que é a maior, né, a maior riqueza que Deus nos dá, que é o Espírito Santo de Deus agindo através de nós. Se você estiver em um lugar que é propício do Espírito Santo de Deus te usar. Amém? É onde é um lugar propício das bênçãos de Deus chegar até a tua vida. Então Deus hoje, ele te chama. Não importa
onde você esteve, o Egito que você esteve. Ele te chama para esse lugar, no secreto, no Altíssimo, aonde vai jorrar as bênçãos, não só as bênçãos materiais, mas também as espirituais. Porque veja, Abraão, ele não teve falta, né? Porque diz aqui no verso 2 do capítulo 3, Abraão havia enriquecido muito. Então, falta de dinheiro Abraão não teve, mas ele estava com uma decadência espiritual dentro dele, que era a falta de Deus. Ele preencheu o lugar do Altíssimo. Ele, de alguma forma, ele ali se afastou de Deus. Então, corre aos pés do Senhor, essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada, Pai, alcance esse meu irmão, essa minha irmã, Pai, nos fortaleça no nome de Jesus, vai repreendendo todo o mal, Pai, tudo que é impedimento dessa pessoa voltar a levantar o altar dela diante de Ti, Pai, tira a culpa, tira o medo, tira tudo aquilo que atrapalha, Pai, ela te acessar espiritualmente, acessar as Tuas bênçãos, Pai, então no nome de Jesus, guarda o meu irmão, a minha irmã, guarda cada um, Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.